Glória a Deus, queridos irmãos, neste mês de maio, não poderia ser diferente a nossa igreja, porque a cristandade, ou seja, o mundo cristão todo celebra e enfatiza a importância da família. A família não é uma instituição humana, a família não é uma instituição do Estado, a família é uma instituição divina, é a menina dos olhos de Deus. É no palco da família onde nós amargamos muitas das vezes momentos de lutas e dificuldades, mas é também no seio da família em que nós celebramos e nos alegramos com grandes vitórias. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos o quanto Deus se importa não só comigo, mas se importa comigo e com a minha família, conosco, com você e toda a sua casa. Nesta noite, amados, eu creio que não há nada mais pertinente, que tem permeado o coração, principalmente de todos nós brasileiros. Aquela tragédia que tem assolado o Rio Grande do Sul, diante de grandes tempestades. E as tempestades são assim, elas são imprevisíveis, elas são incontroláveis e muitas das vezes inexplicáveis. Mas hoje, à luz da palavra de Deus, eu quero compartilhar com os irmãos a história de uma família que enfrentou a maior tempestade que a humanidade pôde conhecer, que não somente assolou milhares de pessoas e contabilizou centenas de mortes. Não. Nós vamos olhar para a família de Noé e ver o que Deus pôde fazer através da vida deles e nos inspirar nesta noite. Olhando para eles, para esta família que enfrentou o dilúvio que dizimou toda a humanidade. Por isso, nesse primeiro momento, eu queria que vocês tivessem muita atenção, folhasse a Bíblia comigo, pedir para o pessoal da projeção ser bastante atento e focado, por quanto que nós vamos precisar neste momento, irmãos, buscarmos alguns versículos para depois organizarmos a nossa reflexão, e assim com o coração aberto ao receber esta boa semente, ver o que Deus quer nos ensinar nesta noite. Diga assim comigo: Senhor, nesta noite, ao ouvir a tua voz, não endureçai o meu coração. Gênesis capítulo de número 6, versículo 8, 9 e 10 diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações, porque Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Versículo 17 e 18 desse mesmo capítulo 6 diz: Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Verso 18: Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Capítulo de número 7 de Gênesis, verso 1, diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Verso de número 10, neste mesmo capítulo 7. E aconteceu que passados 7 dias,
vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Versículo 12: e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Neste verso agora, de número 24. Gênesis capítulo de número 8, versículo de número 3 diz assim: as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. Versos 6, 7 e 8, Gênesis capítulo 8. E aconteceu que ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo que saiu, indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Verso 8: depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Verso 16, Gênesis 8: sai da arca tu com tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Verso 20 diz assim: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Verso 22, neste mesmo capítulo 8: enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não se cessarão. Para terminar agora, Gênesis capítulo de número 9, verso 1, diz assim: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas de dilúvio, que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Versículo de número 12, Gênesis 9, 12. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. Verso 13 em diante: o meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra, e acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e em toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. Verso de número 17 para terminar: e disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui na tua casa, podendo te louvar, te adorar, mas de forma especial de ouvir a tua voz, a tua palavra poderosa. Nos ajude, Pai, a compartilhar o recado do Senhor, a fim de que possamos ser abençoados e edificados por esta palavra que não volta atrás. Nós oramos e agradecidos somos no doce nome de Jesus, e todos digam amém. Contar esta história que todos nós conhecemos desde criança sobre o dilúvio, nestes 4 capítulos de Gênesis 6, 7, 8, 9, onde encontramos 97 versículos, seria da minha parte uma ousadia, mas o Senhor, em nome de Jesus, vai nos dar graça para trazer o recado na sua essência, para sairmos daqui abençoados com esta boa e agradável e perfeita vontade do Senhor, revelado pela sua palavra. Amém? Queridos, todos nós sabemos que a geração de Adão e Eva falhou, e de Adão e Eva até a geração de Noé passaram 1056 anos, foram 9 gerações, mas a geração de Noé, mesmo enfrentando essa tempestade que dizimou a humanidade,
ela agarrou esta oportunidade por estar ouvindo a palavra de Deus. Ela agarrou esta oportunidade de recomeçar, por ser uma família temente a Deus. A família de Noé, mesmo em meio ao dilúvio, foi poupada, porque viu Deus que Noé era um homem justo, íntegro, que Noé andava com Deus. Seus 3 filhos também eram filhos obedientes, e junto com a sua família e esposa, ali, durante 100 anos, construíram a arca, de acordo com cada detalhe que o capítulo de número 6 vai dizendo, na medida dos côvados e tantos outros detalhes de materiais que o Senhor dizia para Noé construir. Noé agarrou esta oportunidade, por entender que em meio a esta grande tempestade que marcou a humanidade entre o antes e o depois, Deus tinha um propósito, em que Deus iria fazer uma aliança, um novo propósito com a sua família, e a partir da sua família, todas as outras gerações também seriam poupadas de serem dizimadas pelas tempestades e pelo dilúvio, a fim de que tudo o que Deus estava já escrevendo pudesse apontar para a vinda de Jesus. A palavra do Senhor vai dizendo no capítulo 6, em cada versículo com detalhes, sobre a construção da arca, sobre como é que se portava a família de Noé. Quando nós olhamos para o capítulo 7, não é diferente. Em cada versículo, Deus agora vai trazendo, discorrendo a Noé, que por conta da depravação e da corrupção que dominava o povo daquela época, no qual nós poderíamos dizer um jargão que todos conhecemos: qualquer coincidência é mera semelhança. Deus estava incomodado com a obra-prima da sua criação, o homem e a mulher que ele havia criado, no estado que eles tinham chegado, de tamanha perdição, falta de compromisso, depravação e corrupção. Gênesis no capítulo 7 vai dizendo que então Deus fala para Noé: daqui a 7 dias vai começar o dilúvio, se prepara. Deus tem nos dado sinais, irmãos, nessa última dispensação da graça em que nós estamos vivendo, apontado sinais para mim e para você. E o número 7, biblicamente dizendo, significa o número de Deus, o número da perfeição, da plenitude, da obra por completa. Quais são os sinais que Deus tem dado a mim e a você do princípio e do final dos tempos? Terremotos, maremotos, guerra, fome, tempestades. O amor de muitos se esfriaria. Quantas coisas, quantos sinais. E Deus falou para Noé: se prepara. E o que Deus está falando para mim e para você nesta noite: vamos nos preparar, igreja. Jesus está voltando. A igreja está se despedindo da terra. E quando o Senhor nos levar para o encontro contigo,
nas mansões celestiais. Este lugar, quem ficar, será um mundo de Mad Max, sem lei, sem respeito, sem temor, onde a Bíblia diz que as gestantes chorarão por conta de seus filhos, tamanho horror e dor. Vamos nos preparar, igreja. A Bíblia vai dizendo em Gênesis 7 detalhes que nos apontam para a preparação final. Noé, durante 100 anos construindo a arca, porque em Gênesis 5 vai dizendo que Noé tinha 500 anos. E neste momento, em Gênesis 6, Noé já estava com 600 anos, quando chegou o dilúvio. O ladrão virá, diz a metáfora que Jesus fala de como ele voltará, como ninguém espera, de uma forma repentina. Por isso precisamos estar prudentes e preparados. A palavra do Senhor é que veio tamanha tempestade nesse dilúvio, que os maiores picos da terra foram encobertos, das grandes e maiores montanhas, que os grandes abismos foram abalados. Queridos irmãos, em Gênesis capítulo 8, a palavra do Senhor vai dizendo que depois que 40 dias e 40 noites a humanidade sofreu a maior tempestade, o grande dilúvio, que vou repetir, que dizimou, não somente assolou milhares de pessoas, como os nossos irmãos gaúchos, que estão sofrendo. A Bíblia vai dizendo, irmãos, em Gênesis capítulo 8, versículo 3, que depois que terminou os 40 dias e 40 noites, Noé e sua família ficaram dentro da arca 150 dias. Quantos sabiam disso? Esperando as águas baixarem. Porém, amados irmãos, aqui há uma outra lição importante que nós precisamos olhar, se inspirar, para sermos famílias vitoriosas diante das tempestades da vida. Ter paciência. Vamos ter paciência, irmãos. Noé, sua esposa e seus filhos e suas noras tiveram que esperar com paciência no Senhor o tempo para sair da arca. E a palavra do Senhor vai dizendo em Gênesis capítulo 8, como nós destacamos em alguns versículos, que chegou então um dado momento que ele abriu a janela. Diga para o teu irmão: abriu a janela. Diga para o teu irmão: abra a janela. Precisamos, nesta hora de dificuldades em que as famílias também enfrentam muitas tempestades, abrirmos as janelas da oração. Porque a oração vai descortinar o mundo espiritual. A oração vai nos trazer esperança diante de um caos. E Noé então abre aquela pequena janela e solta um corvo, um pássaro carnívoro. E por algumas vezes ele foi e voltou, e demorava, por quê? Porque sendo um pássaro carnívoro, certamente viu muitos corpos de animais e pessoas boiando, onde ele se alimentava e voltava, quando ele queria e estava saciado.
Então Noé não entendia como recado de Deus. Até que passados 7 dias, novamente, o número 7, no tempo certo, completo, pleno, perfeito de Deus, Ele envia uma pomba. E logo ela volta com um galho de oliveira, trazendo um recado para Noé e a sua família: já temos terra seca, aleluia. E logo aquela embarcação aportou-se, diz a palavra do Senhor, no monte Ararat, que hoje está na Turquia, um monte que tem mais de 5.000 metros de altitude. É que ali é onde os arqueólogos encontram vestígios da arca. Queridos irmãos, e no capítulo 8, quando ele recebe esse recado de Deus, transfigurado na figura da pomba, a pomba que também metaforicamente representa o Espírito Santo de Deus na nossa vida, na presença de Jesus, quando ele foi batizado, traz o sinal de paz, de segurança. E quando então Noé desce da arca com os seus filhos, nora e esposa, ele levanta um altar de gratidão a Deus por ter salvo e cuidado da sua família diante dessa grande catástrofe. Lições preciosas nós podemos extrair daqui, de preparação, porque Jesus está voltando, de oração, porque a Bíblia diz: sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E a outra lição, irmãos, é sermos gratos a Deus. Não há sentimento mais difícil de se entender do que a gratidão e gratidão. Se tem uma coisa que os pastores fazem mestrado ao conviver com o rebanho, é o sentimento da ingratidão. Como dói. Vocês não sabem como. Muitas das vezes nós estamos aqui no púlpito, com o coração apertadinho, mas entendendo que o Senhor tem um propósito em tudo isso. Mas não é por aquele grande livramento, por aquele grande propósito que Deus estava dando a ele e a sua família, levantou um altar de gratidão ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor, que em meio às tempestades que têm assolado o Rio Grande do Sul e tantas outras intempéries espirituais e emocionais que também batem na porta da nossa casa, nós podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Obrigado, Senhor, pela água potável. Obrigado, Senhor, pelo teto que me protege nesta madrugada. Obrigado, Senhor, porque posso voltar para o meu lar. Obrigado, Senhor, pela saúde. Obrigado, Senhor, pelo ar que eu respiro. Obrigado, Senhor, pela minha salvação que Tu me destes. Pelo sangue de Jesus que verteu na cruz do Calvário para me dar a vida eterna. Aleluia. Sejamos gratos, irmãos, a Deus.
Porque a Bíblia vai dizer em Tessalonicenses: esta é a vontade de Deus, que em tudo sejamos gratos. Em Gênesis capítulo 9, Deus então abençoa Noé, que agora já está ali com os pés em terra seca, com sua família, e traz uma palavra de bênção para eles. E a ordem foi: frutificai-vos, multiplicai-vos, e eu a partir de agora vos darei um sinal, um arco. Toda vez que chover, vocês verão um arco com várias cores, que simboliza também a plenitude de todas as cores, aromas e sabores de toda a criação de Deus, para que lembremos dessa aliança que o Senhor fez com Noé, e a partir de Noé também abençoa a minha e a sua casa. Aleluia! Queridos irmãos, a tempestade é um evento que marca profundamente toda uma geração. Os meteorologistas dizem que nos últimos 100 anos nunca choveu tanto como choveu no Rio Grande do Sul. O governador do Rio Grande do Sul tem demonstrado com serenidade, com seriedade, com responsabilidade, com humildade, pedindo ajuda, dizendo: vocês não imaginam, o nosso estado foi totalmente devastado. Não é questão só de dinheiro, ele disse. É questão de que a vida dos gaúchos mudará significativamente daqui para frente. Queridos irmãos, eu creio que a partir dessa tempestade que o Rio Grande do Sul está sendo assolada, o Rio Grande do Sul se levantará e será, pode escrever, daqui a 10, 20 anos, o estado mais promissor e mais preparado para as intempéries da vida. Porque eles terão que planejar saneamento básico, de maneira que possa enfrentar tudo isso. Eles vão ter que reprogramar toda a malha viária do estado. Vão ter que financiar novas casas. Planos de saúde, tudo vai mudar no cotidiano das crianças, das famílias. Então há uma esperança para este povo diante dessas tempestades que estão assolando o Rio Grande do Sul. São as oportunidades de mudança. Olhando pelo prisma espiritual, eu quero compartilhar algo com vocês, que o censo de 2020 e outras pesquisas de instituições cristãs apontam que o Rio Grande do Sul é o estado menos evangelizado da nação. Quantos sabiam disso? Todos nós nos preocupamos para evangelizar o Nordeste, mas o Rio Grande do Sul é o estado que tem menos cristãos do que qualquer outro estado da nação. O censo aponta que é o Rio Grande do Sul que tem a maior presença de seitas satânicas, terreiros, mais do que a Bahia, pasmem os senhores. Nesta semana, a minha esposa, mais uma vez me chama a atenção, no sentido positivo e construtivo. Ela disse: você já ligou para o teu filho Wellington? Eu falei: mas eu não tenho nenhum filho. Ah, pastor Wellington, eu lembrei dele.
Ele que hoje é capelão da aeronáutica, é pastor da 2ª Igreja Batista em Santa Maria. Eu liguei para ele, a esposa dele está grávida, a Nicole, e eu disse: filhão, pastor, como é que estão as coisas aí? Ele disse: pastor, está muito difícil, a água está subindo, embora eu moro aqui no 3º andar, mas as outras questões de saneamento básico, que é energia, internet, água potável, comida, já está ficando escasso para todos. Mas pasme você, pastor, nós estamos falando agora, e os terreiros estão batendo atabaque, daqui de casa a gente escuta. O Rio Grande do Sul, segundo o censo, é o estado com o maior número de ateus. Quantos sabiam disso? Inclusive Deus mexeu comigo a noite retrasada. O Espírito Santo, ainda não tenho essa direção, mas falei: será que a gente vai para o Paraguai, para a Argentina com a nossa viagem missionária, ou iremos para o Rio Grande do Sul? Orem comigo para este projeto da nossa viagem missionária, do projeto Férias no Campo, em julho, que já estamos nos programando. Queridos irmãos, é hora de olharmos para essa história da família de Noé, que enfrentou o dilúvio. É momento de pararmos, diga para o teu irmão, para uma reflexão da vida. É um momento não somente de refletirmos sobre o que é a vida e a vida sem Cristo e a vinda de Cristo, a segunda vida do Senhor. Quantos estão entendendo o recado dos céus nesta noite? Digam amém. É momentos, irmãos, quando nós olhamos para essa história de Noé e para tantas outras tempestades que assolam as nossas casas e as nossas famílias, porque as tempestades não escolhem casa de pobre e rico, de preto e branco, amém? Além de refletirmos acerca do que é a vida e a vida sem Cristo, nós precisamos, diga para o seu irmão, ressignificarmos a nossa vida. Refletir é diferente de ressignificar. Ressignificar significa redescobrir novas estratégias do que aquilo que nós pensamos, oramos, que Deus então determina e nos orienta a fazer, como fez com Noé, quando ele abriu a janela. E assim abrimos a janela da oração, para falarmos com Deus e também para ouvirmos a Deus. Além de refletirmos, ressignificarmos a nossa vida, agora é hora, como Noé, que chega em terra seca, diga para o teu irmão, de recomeçar. Recomeçar significa atitude de fato, de iniciar um novo tempo. Se as tempestades da vida têm assolado a minha e a sua casa, diga para o teu irmão, é tempo de recomeçar, de forma diferente. Repensando, refletindo a nossa vida, ressignificando a nossa vida, a partir do propósito para o qual Deus nos chamou, amém, irmãos? Porque quando nós olhamos para a família de Noé, nós podemos sair daqui com esta certeza no nosso coração: Deus nos dá a vitória sobre todas estas coisas por meio daquele que nos amou. A vitória sobre as tempestades da vida. Deus é craque em fazer de um caos uma nova vida e trazer
esperança para aqueles que estão em Cristo Jesus. Digam amém. Queridos, quando nós olhamos para a história desta família que não enfrentou uma tempestade qualquer, eles precisaram, como nós já também destacamos aqui, de muita paciência. Eu costumo dizer que é preciso de longanimidade. Pastor, mas eu não aguento mais as pressões da vida. O senhor não conhece a minha história. Eu imagino, irmãos, eu também tenho lutas. Mas quando a dificuldade chegar e a paciência acabar, olhem aqui para mim. Liga o botão da longanimidade para começar tudo de novo. Não é para contar até 10, é para contar até 1000. Quantos estão entendendo? Digam amém. Acabou a paciência? Pastor, acabou. Então, liga o botão da longanimidade, que só Cristo Jesus pode nos dar, como fruto do teu Espírito na vida dos seus. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizendo em Tiago, capítulo 1, verso 3: a prova da vossa fé opera a paciência. Deus trabalhou a paciência, a longanimidade no coração de Noé e de toda a sua família, naqueles momentos de 40 noites e 40 dias, e ainda tendo que esperar mais 150 dias para desembarcar. Imagina a pressa, e a lesma, o casal de lesma na frente, descendo a rampa. Eu imagino Noé, vamos gente. E daqui a pouco o hipopótamo, ó. E daqui a pouquinho o casal de tartaruga, meu Deus. Que luta! Até para descer da arca. Diga para o teu irmão, tem de paciência. Queridos, a provação é algo aplicado por Deus na vida dos seus filhos. Sabe o quê? Visando nos aperfeiçoar para a sua glória. Diga amém. A Bíblia vai dizendo: alegrem-se na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Aleluia. Abram comigo a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo de número 10, do verso 36 ao 39. Hebreus capítulo 10, do verso 36 ao 39, diz assim: com efeito tendes necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Diga amém. Para sermos essa família vitoriosa diante das tempestades da vida, eu preciso exercitar a paciência, eu preciso exercitar a perseverança. E por último, eu preciso exercitar a minha fé. É por isso que nós estamos aqui, porque a fé vem pelo ouvir. Ao invés de ficar ouvindo as más notícias, abra o coração para ouvir as boas novas da graça de Jesus todos os dias, e você verá o quão forte você estará cada dia mais para enfrentar as tempestades da vida e ser vitorioso sobre todas elas, no poder do nome de Jesus. A fé, irmãos, não é acreditar, porque diz
uma história que havia um trapezista que tinha um desafio de sair de um penhasco e atravessar por um cabo de aço até o outro penhasco. Muitas pessoas ali, alguns torcendo, outros duvidando, outros preocupados, e até que se aproxima uma mulher e pergunta para ele: o senhor vai atravessar mesmo? Ele disse: vou. E ele disse: a senhora acredita que eu vou atravessar? Ela disse: eu acredito. Ele disse: então, vem aqui nos meus braços e vamos atravessar juntos comigo. Ela falou: não, aí não. Acreditar é uma coisa, confiar é outra. Confiar é entregar, é se render, e a Bíblia vai dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais ele fará. Em meio às tempestades da vida, irmãos, é momento de refletirmos, ressignificarmos, recomeçarmos a nossa vida, com paciência, na oração, com perseverança e com fé, porque Deus, amados irmãos, terminando esta reflexão, é um Deus que nos dá todos os dias oportunidades de recomeçarmos, mesmo em meio às tempestades da vida, e assim sairmos vitoriosos, mais fortes, melhores e salvos, porque o que Ele prometeu, Ele cumprirá. Aleluias. Diga: Senhor, faz da minha casa, faz da minha família uma família vitoriosa diante das tempestades da vida, como o Senhor fez com a família de Noé. Diga: Senhor, eu estou aqui, pronto, preparado, como Noé, em obediência, esperando a sua volta, orando, abrindo os olhos da minha fé, com esperança, com paciência, com perseverança, com fé, a fim de ressignificar e recomeçar a segunda chance que o Senhor todos os dias nos dá, com a vitória garantida por aquele que nos amou. Você pode dar um aplauso para Jesus?